falaremos hoje, Bruno? Hoje vamos falar como blindar o seu dinheiro da inflação, que não tá fácil pra ninguém. Vivemos uma época difícil de inflação aqui no Brasil desde o descobrimento, digamos assim, né? Então, mas vai acabar em algum momento. Não, ultimamente Inflação eu é tenho achado temporária. pior. Se você considera realmente a nossa inflação pessoal, porque o IPCA tá em menos de 5. É porque eu vou no mercado, eu que vou no mercado, então, tipo, eu vejo as Não, coisas, o eu vou caviar lá. dobrou de preço, pessoal. Eu vou no mercado, a compra do mês, hoje em dia eu faço algumas coisas pela internet e tudo mais, mas quando eu vou fazer aquelas pequenas compras de semana, antes, sei lá, com R$ 300 eu fazia isso. Hoje em dia eu não vou no mercado com menos de R$ 500, R$ 600. Aqui é onde a gente mora, lembrando que eu tenho um monte de gente trabalhando na minha casa, um monte de gente, então minha casa é grande, etc. Mas, assim, por semana, as miudezas eu gasto R$ 600. Não, É eu um lembro absurdo. quando eu era adolescente, Como é eu que ia uma pessoa na... vai viver com esse Não, dinheiro? é demais. Eu lembro que eu ia na padaria quando era adolescente e o pão era 10 centavos, cara. Ah, não, você vai comprar 4 pães franceses, 6 pães franceses aqui na padaria que eu frequento, é R$ 15, 12, sei lá, um troço assim, é Acho que absurdo. é mais de R$ 1 por pão. É muito caro, eu acho muito caro, caro. não sei, porque antigamente era, sei lá, R$ 5, era um não. saco de pão. Era pro churrasco da família. Fazia o pão com... Se bobear, o pão é de pior qualidade, entendeu? Exato. Agora, né, você diz. No geral, é isso que fazem. Não né? sei, o povo vai dizer, ai meu Deus, que absurdo, muito caro isso daí que você tá falando. Eu tenho certeza que é, porque a gente mora num lugar onde as coisas são inflacionadas. Mas eu não vou andar 40 minutos pra comprar um pão 5 centavos mais barato. Então a gente porque tá vai gastar vivendo... gasolina que também tá cara. Exatamente, então vamos viver com essa daí. Mas só mostrando que eu estou achando que a inflação realmente tá pegando. Aqui no podcast, eu queria começar falando sobre essa percepção da Malu, cara. Pô, o IPCA tá em menos de 5, mas quando eu vou no mercado as coisas avançaram muito mais do que isso. E há muita gente que fala, cara, é um índice maquiado, né? O IBGE tá corrompido. Sim. Qual é a sua visão sobre isso, cara? Boa. Eu acho que os últimos 3, 4 vídeos que eu gravei lá pro YouTube da Grão tinham esses comentários, né? E eu gravei um ontem, inclusive com contraponto a essa visão de que, pô, o IPCA, ele é maquiado e tudo mais, né? Você defendeu o IBGE lulista, então é isso. Não, calma. Não, eu defendi o IBGE. Então bora lá no mercado, aquelas... Não, qual que é o ponto, né? Tem um jeito da gente verificar se pode estar tendo uma manipulação nos dados do IBGE ou não. Qual que é? Pô, o IPCA, que é o indicador oficial da inflação, que ele é calculado pelo IBGE, que é um órgão governamental, ele tem uma correlação muito forte com outros indicadores que são calculados por outras instituições, inclusive instituições privadas, por exemplo, a FGV. Ela tem os outros indicadores de preços, tem o IGPM, a FIPE tem o IPC, que tem uma composição semelhante aqui na cidade de São Paulo com o IPCA. Então esses 3 indicadores, eles mantêm uma correlação altíssima, e normalmente eles sempre apontam para o mesmo lado, às vezes com uma diferença de 1 ou 2 meses, o IGPM uma diferença um pouquinho temporal um pouco maior, né, porque às vezes ele pega mais preços ao produtor do que ao consumidor, mas eles tem uma correlação muito forte. Então, como que eu ficaria preocupado? Quando que eu ficaria preocupado, né, com o indicador do IBGE? Poxa, se ele tá lá relativamente tranquilo e tem o IPC e tem o IGPM porrando, batendo 15%, 20% e o IPCA lá inerte em 5%. Aí você começa a falar, peraí, cara, como é que a FIPE tá calculando o preço do arroz, capturando o preço do arroz, do feijão na mesma região que o IBGE e tá dando essa diferença? Né? Ela tá pegando um preço muito mais alto do que o IBGE. Os outros indicadores de preço estão subindo e o IPCA tá lá inerte, né? E a gente não vê isso acontecendo. Então, acho que o primeiro ponto é isso, né? A correlação dos índices, ela tá mantida e tudo mais. O segundo ponto é que o IPCA, ele tem uma missão, cara, impossível, né? Tom Cruise, o IPCA. Por quê? Porque ele precisa, em um único número, refletir a cesta de compra de um país de dimensão continental, ou que tem climas completamente diferentes, um tamanho absurdo, e para mais de 220 milhões de pessoas. Sim, não tem como. O IPCA, ele é um índice ruim para tentar analisar a inflação de qualquer um, mas ele é um índice bom para refletir a inflação de um país como o Brasil. Né? Então eu até costumo brincar. Quantas vezes na sua vida você consumiu caldo de tucupi? Pouquíssimas. Algumas, porque a gente foi lá pro norte, mas menos de 5 vezes. Menos de 5 vezes, mas ele tá no IPCA. Por quê? Porque o pessoal da região norte consome caldo de tucupi com muito mais frequência do que a gente. Né? Pô, feijão
Branco, quantas vezes a gente consome, né? Aqui em São Paulo? Poucas, mas pô, tem regiões do Brasil que se consome muito mais feijão branco do que feijão carioca, do que feijão preto. Então você tem várias dessas particularidades, né? Por quê? Porque, poxa, as pessoas consomem coisas, a cesta de consumo dos brasileiros, ela é bem diferente. Tem um outro ponto, por faixa de renda também, né? Então, tem lá no IPCA, todos os meses a gente calcula a variação de preço da passagem aérea, né? Pô, poucas pessoas viajam de avião todos os meses, mas Pois é. alguns brasileiros viajam. Não, né? e ele também ele vai ver a cesta de consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, né? É muito Exato. amplo, São né? muito díspares essas cestas. Uhum. É muito disparo. Então, pô, tem essas grandes diferenças. Então, é normal que a gente olhe para o IPCA e a gente acredite que ele não reflita a inflação, né, pessoal? Porque ele não vai refletir mesmo. Ele não vai refletir a inflação de ninguém. Ninguém pega 1%, 0,5% da sua renda e gasta em passagem aérea. Ninguém pega 1% da sua renda e gasta em arroz. Ninguém... Porque são 400 bens e serviços, né, que tem ali itens e tudo mais, e a gente não consome isso. O IGPM, ele tem uma composição bem diferente, né, ele tem... Antes de... Vamos explicar o que é o IGPM, que eu não sei. Tá. O IGPM, ele é um indicador de preço também, calculado pela FGV, mas ele tem uma composição diferente, ele tem lá na sua composição, é o índice de produtor agrícola, o índice nacional de construção civil, que pega a variação de preços de coisas diferentes, e ele mostra um indicador, e ele, com esses outros três, ele constrói o IGPM, né? Uma ponderação para outros três indicadores, ele constrói o IGPM. Historicamente, o IGPM ele aponta para uma direção antecipadamente. Ele sobe e depois isso vai se refletir na inflação do consumidor. Por quê? Porque, pô, você está pegando o índice de preços ao produtor, você está pegando, pô, a inflação do agrícola, que depois vai para a mesa do consumidor, você está pegando o preço de construção, que depois pode pegar o preço dos aluguéis, dos imóveis, que depois vai pegar para o consumidor. Então você tem uma defasagem. Normalmente o que aponta para o IGPM antes, dentro de uns 6 meses, 6, 9 meses, vai pegar no IPCA. Até por uma questão lógica, né? Se tem preço ao produtor, o produtor tem preço mais alto, ele segura um pouco para não perder mercado. Exato. E depois acaba repassando. Depois não tem jeito, ele acaba repassando para o consumidor, né? Então essa relação, ela tá relativamente mantida, porque o IGPM tá super tranquilo, né? Agora, nos últimos meses, que ele começou a ter variações muito mais altas. Por quê? Pô, principalmente por preço de combustível, commodity, né? Petróleo subindo, e aí ele começou a indicar preços relativamente mais altos. Tem uma questão climática que tá pegando em alguns produtos agrícolas, então ele está começando a ter uma variação mais alta. Agora, o IGPM, o que a gente pode esperar daqui a alguns meses, então? Poxa, mais inflação. Né? Então, isso inclusive é um dos fatores, porque a galera fala, pô, expectativa de inflação subindo, né? Um dos principais fatores é isso, a galera já está vendo a inflação ao produtor subindo e tudo mais, e o economista fala, opa, isso daqui uma hora ou outra vai chegar na mesa do consumidor, na ponta final, né, no consumidor. Uhum. Bom, sobre essa questão de manipulação pelo IBGE, o IGPM vai estar mais alto que o IPCA, então pode estar acontecendo alguma coisa. Eu lembro que na época da pandemia, o IPCA chegou a 10 e pouquinho, o IGPM chegou a 30. Sim. E ninguém falava, tá tendo manipulação. Exatamente. Entendeu? Então teve uma grande discrepância entre os dois e simplesmente aconteceu por conta de condições da economia. Os preços ao produtor ficaram muito altos, o dólar disparou pra caramba, esse cara absorveu o primeiro impacto e depois acabou tendo que repassar parte disso, né? Ou fazendo o que todo mundo faz para lidar com a inflação quando produz, né? O pessoal que vende comida, por exemplo, muda os ingredientes, mantém a embalagem, depois reduz um pouco a quantidade. O que é um ETF, né? O ETF, o pessoal acha às vezes que é uma classe de investimento. Vou investir em renda fixa, em ações, em fundos imobiliários e em ETF. Esse é um ótimo ponto. Né? Porque, o ETF é como se ele fosse uma tecnologia que pode ser utilizada para qualquer classe de ativo. Então, você pode ter um ETF que seja de renda fixa, você pode ter um ETF que seja de ações, um ETF que seja de fundos imobiliários. Então é como se você falasse o seguinte, eu não gosto de escolher ações, então eu quero um fundo de investimento de ações. Eu não gosto de escolher ativos de renda fixa, então eu quero um fundo de investimento de renda fixa. Tem alguém lá que toma as decisões por mim. Qual que é a diferença do ETF? Né? Acho que primeiro nessa operação, não vai ter ninguém. Então, primeiro, né, ele pode investir em qualquer classe de ativo. Segundo, no ETF, você tira a discricionariedade, ou seja, o gestor, o que ele quer fazer? Ele acha que agora é mais atrativo comprar ações da Petrobras do que ações de Vale. Então, num fundo de investimento comum, o cara compra mais ações da Petrobras,
e vende as de Vale, para fazer dinheiro para comprar ação do Petrobras. Uma gestão ativa, né? É uma gestão ativa que a gente chama, né? O cara tenta superar um índice, tenta superar um benchmark, né? Um índice de referência ali que, por exemplo, é o Ibovespa da Bolsa Brasileira. No ETF, a função do gestor é replicar um índice. Então ele fala, poxa, eu vou replicar um índice. Esse índice pode ser de renda fixa, um índice de ações, um índice de fundos imobiliários, um índice mais amplo, enfim, ele pode, né, criar esse índice. Aí a galera fala, pô, mas como assim? Eu vou investir em um produto que tem como objetivo replicar um índice? Pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. E aí que entra o histórico, né? Os estudos. Pô, se você vai pegar no Brasil e até em outros mercados, quanto mais tempo você segura um fundo de investimento, um ativo, em algumas classes principalmente, menor a probabilidade de você superar o índice, né? Menor a chance de você superar esse benchmark. E aí entra o papel do ETF. Pô, já que boa parte dos gestores que se propõem a superar o Ibovespa, os índices do mercado brasileiro, não conseguem fazer, pô, então é mais fácil eu pagar a menor taxa possível dentro de um ETF que ele busca replicar um índice. Vou fazer isso. Então o ETF é isso, é uma tecnologia que busca replicar um índice com o menor custo possível e com algumas vantagens, algumas outras vantagens, por exemplo, do ponto de vista tributário. Então, o ETF é uma tecnologia para você acessar de maneira barata, simples e fácil qualquer classe de ativo. Eu gostei muito da sua explicação inicial, deixando muito claro que Nossa! depois aparecia, né? Agora mudou, mas tabela regressiva ou progressiva, porque agora você pode escolher só no final. Então já eram decisões que geravam muito mais atrito. E mesmo assim, por que a gente lançou Previdência? Porque, do ponto de vista de eficiência tributária, é incrível o negócio, Sim, cara. sim. E a mesma coisa para ETF. Sim, exato, né? O ETF, para quem não sabe, pô, no nosso ETF, né? Se você comprar ele e vender amanhã, você vai ter a menor alíquota de imposto de renda possível dentro da renda fixa, que é 15%. Se você compra um título hoje no Tesouro, ele se valoriza, vamos lá, né? Um cenário que não é factível. Você compra hoje, Tesouro IPCA, o Renda Mais, 2065, comprou ele hoje. Lula desistiu de concorrer. Lula desistiu de concorrer. Amanhã ele se valorizou 50% de hoje para amanhã. Você vende. Qual que vai ser seu lucro líquido? Perto de zero. Você tem o IOF, que é 98%. O primeiro dia 96%. 96%, mais 22,5% de imposto de renda. Não te sobrou nada. Sobrou nada. Se por um acaso existisse um ETF do Renda Mais, você tivesse comprado hoje e vendido amanhã, você teria só desconto do IR de 15%, que é a menor alíquota possível. Então, esse já é um ponto excepcional. Pô, o tributário do ETF é muito bom. Além da taxa, né, do GPCA. A taxa dele é de 0,10% ao ano. E aí a gente pode até entrar no mérito, né? Eu quero que você explique isso aí. 0,10. Pessoal, tem vários ETFs, né? Porque quando a gente vai comparar, o que acontece? A gente divulga a taxa total do produto. Então, pô, o que é a taxa total? Tem a taxa que a Grão, que é a gestora do grupo, recebe, a taxa de gestão. Tem a taxa de administração, que a gente paga para o nosso administrador. E tem a taxa de custódia, que a gente paga para o nosso custodiante. Então, essas três formam a taxa total. Existem ETFs que divulgam uma outra taxa, que é chamada o quê? Taxa global. Pô, a taxa global, ela inclui essas três? Não. Ela inclui só duas, cara. A taxa de gestão e a taxa de administração. E aí, sabe o que é o problema? Tem muito cara que é especialista, diz especialista em ETF, que nem percebe. E fala assim, não, esse cara aqui é mais barato que fulano e ciclano. Por quê? Porque a taxa global dele... Tem outras coisas. Ele tem outras coisas que a galera não opta pela transparência. Então, se o pessoal entrar na tela do GPCA, a gente faz questão de deixar lá. Taxa global, que é 0,075% ao ano, é muito baixa. É até estranho de falar, né? 0,075%. Mas parece mercado americano já, né? Exato. Mas a gente separa taxa de custódia. Tem lugar que você precisa abrir o regulamento, cara, do fundo, um documento de 40 páginas, dar um Ctrl F lá, Ctrl L, procurar, localizar e colocar custódia. E aí você vai ver, tem produtos que nem no regulamento deixam isso claro. Pô, a gente não, a gente opta aqui de novo, né? Todos os produtos do grupo, cara, todos os serviços, a gente sempre preza pela transparência. E a gente já mostra quanto você vai pagar total. Sabe? Se a gente fosse, então, mais marqueteiro, a gente poderia falar que a taxa do GPCA 11 é 0,075. Perfeito. Porque muita gente da indústria faz assim. Exatamente. Muita gente da indústria, a maioria, coloca a taxa global.
como se é isso que o cliente vai pagar. E não é isso que o cliente vai pagar, pô. Tem a taxa de custódia. O cliente vai deixar de pagar a taxa de custódia? Não, então tem que colocar, pô. E a gente coloca. Mas tem gente que divulga a taxa global. A gente tem que divulga a taxa total. Então a gente poderia, sim, falar que a nossa é ainda menor que 0,10. Né? Se a gente falasse, a nossa taxa global. Né? Se a gente estivesse falando, ó, nossa taxa global é 0,075, quem escuta, que não é, pô, não precisa entender profundamente das coisas, ia falar, caraca, é tudo isso que eu vou pagar, porque global dá essa ideia, né? Que é tudo, engloba tudo. Mas não é. Então aí a gente fala, a taxa total é 0,10. Então, mas é uma coisa muito óbvia. O pessoal deveria pensar, né, que depois do que ele protege a pessoa da inflação? O que tem na carteira dele? boa. Cara, esse é um ponto legal. Por quê? Porque quando eu entrei no grupo, comecei a dar recomendação de investimento para pessoa física, a maior preocupação da galera era como que eu protejo meu dinheiro da inflação. E uma boa parte das pessoas pensa, é só comprar um Tesouro IPCA, né, uma NTNB, né, no mercado institucional. Por quê? Porque ela vai me pagar a variação da inflação mais uma determinada taxa. O ponto é que 6 anos atrás, menos pessoas sabiam, hoje mais pessoas sabem, provavelmente a maior parte das pessoas aqui sabe, é que você tem o efeito da marcação ao mercado, né, no Tesouro IPCA+. Então, a inflação pode ser em um ano de 5%, mas a taxa daquele produto subiu de 6 para 7,5%, e a sua rentabilidade nesse período de um ano ser negativa. Então, pô, ele não te protegeu contra uma variação da inflação. A inflação pode ser de 10%, por exemplo, na Dilma, pô, no período da Dilma lá, a inflação superou os 10%, e você teve vários Tesouro IPCA que numa janela de um ano se desvalorizaram 15%. Não protegeu contra a variação da inflação, principalmente num pico. E eu falei, putz, eu preciso... Já tinha uma ideia, mas eu preciso me embasar sobre o seguinte ponto. Qual que é o Tesouro IPCA que tem a maior correlação com a inflação de curto prazo? Ou seja, qual que é o título que o cara tem que comprar se ele está preocupado em se proteger de verdade de um spike, né, de uma alta da inflação pontual. E fazendo alguns estudos, o que tem a maior correlação com essa inflação de curto prazo é um prazo de 2 anos. Então, 2 anos, você está muito bem protegido, né, num prazo com relação à proteção da inflação. E aí foi o que a gente fez no GPCA. Vamos montar uma carteira que, na média, o Tesouro IPCA que tem ali dentro, que é a NTNB, né, é o mesmo título, ele tem um prazo médio de 2 anos. E a gente vai conseguir duas coisas com isso. Pagar o imposto de 15%, que é a menor alíquota possível, e proteger o cara com relação à variação da inflação. Lógico que vai ter um mês ou outro, poxa, o IPCA, né, nosso indicador oficial, pode dar uma inflação de 0,6, 0,7, e ele fica um pouco abaixo. Mas se você olhar em janelas de 12 meses, isso raramente vai acontecer. Por quê? Porque o produto foi construído com esse intuito. Pegar os ativos e montar em uma cesta que vão proteger realmente o cara com relação à variação da inflação. Variação da inflação, mais um pouquinho. Mas então, a maior correlação foi realmente no prazo de 2 anos, que eu achei que a gente tinha jogado um pouco para ser 2 anos e pouquinho a carteira, por conta do imposto de renda, né? Porque Sim. pro ETF pagar 15% é porque a carteira tem um prazo médio de repactuação superior a 720 dias. Sim, exato. Você tem esse ponto, porque se você pega menos, não, um prazo menor do que um ano, no ETF você tem esse problema. Você vai pagar uma alíquota maior. E aí o saldo líquido final vai ser pior para você se proteger da inflação. E no próprio Tesouro também você não consegue isso. Porque você entra no Tesouro direto e fala, Gui, então, pô, você já me deu. O cara fala, já me deu a letra, já me deu o caminho das pedras. Então não vou comprar o ETF de vocês. Eu vou lá no site do Tesouro e vou comprar um título público que vença em 2 anos. Perfeito? Perfeito. Vai lá, abre o site do Tesouro, qual que é o mais curto? Não tem. O mais curto vence em 5 anos. E aí um título de 5 anos, se a gente tem um spike da inflação, vai para 10% num período de 12 meses, não vai te proteger contra a inflação. O título mais curto do Tesouro, que está na plataforma lá, que tem duas coisas. Você vai pagar uma taxa maior do que você vai pagar no GPCA. Se a inflação no Brasil sobe para 10% no período de um ano, não vai te proteger da inflação, pelo menos não naquele período. Por quê? Porque você vai ter uma marcação a mercado negativa, que vai sugar esse seu retorno, a variação do IPCA. O GPCA é o mesmo lugar que você compra uma ação, um fundo imobiliário. Você vai lá, abre o home broker, digita GPCA 11 e você já consegue negociar. Lembrando, Gui, mas eu fico com medo de não comprar ou de comprar fora do valor justo, ou de, se eu precisar vender muito abaixo do valor justo. Não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque
aqui a Grão, né, o grupo, contrata uma empresa que a gente chama de formador de mercado para estar sempre dando ordem de venda e compra a um valor muito justo. Então, se você entrar agora aí no site, na corretora, e olhar o GPCA, você vai ver que a diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda deve estar em 1 centavo, mas no máximo esse formador de mercado vai fazer com que essa diferença seja de 3 centavos. Então você sempre vai conseguir comprar uma quantia significativa de 5, 6 milhões, se você quiser, ao valor justo. Não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque a gente contrata uma empresa, né, o BTG no caso, para prestar esse serviço. Importante falar, essa taxa que a gente paga para esse cara que a gente contratou, é o cotista que paga ou a gente está pagando na gestora? A gente que está pagando. Esse é um ponto importante demais. Por quê? Porque, pessoal, né, o Perini levantou essa bola, então eu corto, né? Tem muito ETF que ele é lançado, né, que tem lá, puxa, a taxa, né, de gestão, a taxa de administração, a taxa de custódia, e aí vai contratar um outro serviço, por exemplo, o formador de mercado. Ah, quem que vai pagar esse formador de mercado? Ah, coloca como custo do fundo. A gente não faz isso. Né? E não é um custo que aparece na taxa, que é um custo fixo. Exato. O que a gente faz? A gente paga como gestora. Por quê? Porque a gente não quer onerar os nossos clientes. Então, quem paga o formador de mercado? No caso do GPCA? A gestora, a Grão. Isso não sai do resultado do fundo. Tem fundo que tem produtos, quem que vai pagar? É o cotista. Não é a gestora. Como que assim é o cotista? Sai do patrimônio do fundo. Então quem está pagando? Todos iguais. Todos estão pagando um pedacinho. O problema é quando você entra no ETF que está muito no começo, pô, ele tem 20 milhões de patrimônio, 30 milhões de patrimônio. E quem está pagando o formador de mercado? É o fundo. Aí, pô, quem está pagando é você. No patrimônio. Aí tem tem 100 cotistas. Cada um tá pagando R$1.000 ali. Ou cada um tá pagando R$100 por mês de formador de mercado. Então, é um negócio que é melhor comprar com spread, né? É melhor comprar com spread do a que diferença de preço, pagando o formador de mercado. E na Grão, cara, e no grupo no geral, eu sempre falo isso. Porra, a gente preza muito pelo bem-estar do cliente. Eu vejo que ainda a galera tem um certo receio, né? Com produtos do grupo e tal. Eu acho que isso vai cair. Eu acho não. Convicto que isso vai cair. Porque, assim, não tem ângulo para ninguém bater no GPCA. Não existe ângulo. Não existe ângulo algum de alguém chegar e falar, ah, esse produto é ruim. Cara, não tem nem como. O índice é muito bom. Os nossos parceiros, né, na formação do índice, a Teva, os caras são muito bons. O custo é muito baixo, a gente é muito honesto, muito transparente, e todo e qualquer custo que a gente consiga internalizar, pagar como a gestora, a gente vai pagar, porque a gente quer que o nosso cliente ganhe mais dinheiro, e a gente sempre é transparente nesse ponto. Não, inclusive, a gente só conseguiu lançar um produto tão barato assim, absorvendo custos fora dele na gestora, devido à escala que o Grupo Primo atingiu, e isso é também por conta de você que está aí do outro lado da tela, consumindo nosso conteúdo, se tornou aluno da Finclass, por exemplo, fez o Viver de Renda, do Meu Milhão lá atrás, então já fica aqui o muito obrigado de toda a equipe do grupo pela escala que vocês nos deram, porque se você pensa no ETF, pessoal, fazendo uma defesa desse pessoal que deixa essa taxa lá dentro, o pessoal não ganha dinheiro com o ETF. Porque a taxa é muito baixa, né? E tem muito ETF que também não consegue ter um patrimônio muito alto. Fica lá com alguns poucos milhões, não chega a centena de milhão. Então, se um ETF, o nosso, por exemplo, né? O benefício da Previdência. Você consegue ter um benefício tributário muito bom. Então, se você fizer um aporte até 12% da sua renda, né, que foi tributada, vamos pensar que você ganha R$100.000 no ano. Se você fizer um aporte de até R$12.000 na Previdência, por exemplo, no fundo do Arca, né, no Arca Grão, você consegue, em cima desses R$12.000, a restituição de todo o imposto que você pagou. Então, lá na sua restituição, agora, vai vir de volta essa sua grana. Você pode fazer o quê? Aplicar no fundo. E esse benefício de você ter de volta um imposto que você já pagou, o único produto que te dá esse acesso, que é muito bom, é a Previdência Privada. Se você fizer conta, isso impulsiona o seu patrimônio em 10, 20, 30 anos de maneira excepcional. Cara, é algo que, assim, é muito bom. Ah, pô, Gui, então eu vou fazer agora, de novo. Se você tem sua reserva de emergência, você já tem um dinheiro ali, faça. Se você não passou dessas etapas, não precisa fazer. Se programa, você faz lá na frente. Mas acho que, assim, o benefício principal, falando de previdência, né, como um todo, é esse.
Não falando especificamente dos nossos produtos, que a gente pode entrar mais. Tá falando do veículo previdência privada. Do veículo privada. previdência. Você consegue, em qualquer veículo de previdência privada, você consegue esse benefício tributário. O PGBL, né? Exato, o PGBL, não só no nosso. Mas, né, tem alguns produtos tão ruins que esse benefício ele passa a ser todo reduzido ou até negativado. Não é o caso do nosso fundo, mas o grande benefício da previdência privada é esse. Eu todo ano aproveito, acho que você também, né? Você sempre Desde que eu era militar, cara. É verdade, eu lembro. Eu só parei um tempo porque eu deixei de ser militar, então passei a ter 0 renda tributável na fonte, né? Uhum. Então, durante um tempo eu não contribuí, mas mantive a previdência, inclusive bateu 10 anos no ano passado. Mas aí você fez a minha, eu acho. Que Fiz aí um eu PGBL, comecei, mas não fiz a sua PGBL. Aí quando eu voltei a ter renda tributável aqui no grupo, com o Prolabore, aí novamente eu passei a contribuir com o PGBL. Mas é engraçado, porque para você ter esse benefício do PGBL, tem alguns critérios, né? E lá atrás, quando eu fui estudar isso, eu pensei, não é para mim. Porque os critérios eram, você tem que contribuir com previdência pública e muitos locais de pesquisa, não tinha YouTube agora com tanta informação, Sim. então a informação estava errada, falava, você tem que pagar INSS, eu era militar não paga INSS, paga uma previdência própria dos militares, que é pública, né, que é a pensão militar. Então eu pensei, não paga INSS, não posso ser. Aí uma hora vasculhando eu vi que não era INSS, é previdência pública, pode ser o regime geral ou um regime próprio. Eu falei, então eu bato essa gaivota. Aí a outra era, tem que fazer imposto de renda completo. E o meu imposto de renda, lá atrás, né, principalmente, não era o completo, porque eu não tinha gasto com educação, eu estava formado, meu plano de saúde era do exército, então eu não tinha um gasto com plano de saúde grande, que era baratinho, e eu não tinha despesa dedutível, eu não tinha dependente, a gente não tinha filho, daí eu pensei, minha declaração sempre volta mais quando eu boto a opção simplificada, né? Pra quem nunca declarou imposto de renda, isso de completo simplificado é um botãozinho que você muda lá pra ver qual que é mais interessante pra você. Então a simplificada era mais interessante. Até que depois de alguns anos, cara, eu falei, quer saber, cara? Posso simular, né? Eu fui lá no programa do imposto, entrei lá na parte de pagamentos e botei que eu tinha feito um aporte numa previdência PGBL. Sei lá, se eu ganhasse 100 mil, botei lá, ó, botei 12%, né? 12 mil na previdência. A minha completa, melhor era simplificada, eu ganhava tipo uns 1.000 de volta. A completa me deu 3 mil cacetada de volta. Eu falei, porra. Tô rico, eu lembro disso. Eu falei, caramba, cara, encontrei. Então eu tive primeiro uma alegria e depois uma frustração. A alegria foi, vai voltar dinheiro. A frustração foi, eu podia ter feito essa porra 5 anos. Exato. E não tinha feito. E aí já era, você perdeu aquele dinheiro. Então pra você que tá assistindo isso aqui, ela teria superado o CDI, desconsiderando o benefício tributário, certo? Que ainda ia fazer alavancar o patrimônio muito, tipo, bem. Então são duas coisas aqui. A alocação do Arca já é muito boa. Como a gente distribui o produto entre renda fixa, ações, fundos imobiliários, internacional, só essa alocação, só com o ETF já seria muito bom. Mas aí tem um adicional, que a gente ainda gera um alfa, que a gente chama, né? Um retorno acima do que a nossa alocação entregaria sozinha, só com ETF. Então, a gente está entregando um produto muito, muito bom, com uma taxa muito, muito baixa, um produto, cara, muito consistente. Isso falando do multimercado, mas a gente também tem o de renda fixa pro cara. Por quê? Porque o multimercado, ele tem bolsa, tem fundo imobiliário, tem internacional. Então tem momento tenso, esse como, por exemplo, não, agora 2026, que no ano, ele tá um pouco abaixo do CDI, normal. É um produto que tem ações, tem fundo imobiliário, tem ação lá fora, então às vezes passa por um estresse, como a gente tá passando, conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos, as coisas caem, ele dá uma reduzida. Mas para quem é mais conservador, tem um produto que é só de renda fixa. A gente só investe em renda fixa, que é o Arca Renda Fixa, tem dentro só produtos de renda fixa. E detalhe, todos os nossos produtos superam o CDI desde o início. O Arca hoje está perto de 109%, 110% do CDI desde o início. E o início é 2022, então já vão há 4 anos. O CDI já era grande já. Exato, esse é o ponto, né? A gente tá superando o CDI, cara, numa janela muito complicada. Não é o CDI que começou em 2%. Né? Não, o CDI já começou porrada. A gente tem um desempenho muito desafiador dos ativos de risco aqui no Brasil. E mesmo assim, passando por crise de crédito americanas, né? Passando agora por empresas grandes quebrando e tudo mais. E o produto continua entregando resultado acima do CDI. É um produto muito bom, cara. Muito bom. A alocação por si só já é muito boa e a gente está conseguindo gerar um retorno acima ainda da nossa alocação. A alocação hoje,
Vocês podem entrar no app da Grão, tem lá, né, a alocação, mas de maneira sumária ela é dividida em 40% acompanhando o CDI, em renda fixa, ela tem 10% acompanhando o mercado de fundos imobiliários, tem 20% acompanhando o exterior, o índice S&P 500 do mercado americano, altamente vencedor no longo prazo, e tem 30% acompanhando a bolsa brasileira, né? Nesse fundo aqui, eu tô investido desde quase do começo, 21/10 tá aparecendo aqui no meu app, né? O meu patrimônio eu tinha investido 1 milhão, ele tá em 1.600.000 basicamente, então deu 60% de retorno. Porrada. Em um período de menos de 4 anos. Sim. Sendo que o CDI no período, né, ficou abaixo do retorno do fundo, sendo que, como eu falei, né, o CDI em 2022, eu não vou lembrar exatamente quando era, mas, aliás, o valor, mas era alguma coisa em torno de, no final do ano, quase 9%. Sim. E depois foi para 10, 15, aí baixou um pouquinho. Tem dos papéis. Pô, você vai olhar qualquer fundo de crédito privado no Brasil, quantos papéis a gente tem? É isso, cara. É 100, 200. Aí ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, ó, cara, se você olhar, vários desses fundos super concentrados vão ter um resultado melhor que o nosso. Qual que é o problema? O problema tá no risco de cauda. Quando a gente passar por uma crise, um cenário desafiador, e é por isso que a gente existe há tantas décadas, esses caras deixam de existir. A gente não vai deixar de existir. Por quê? Porque a gente tem mais de 2.000 emissores em um dos principais fundos da Oaktree. E eu falei, cara, como é que a gente consegue fazer um negócio desse no Brasil? Você vai procurar fundos? Não tem. Mas a gente tem, pô. Na Grão, a gente tem um fundo de renda fixa que investe em outros gestores de crédito privado. E cada um desses caras tem entre 100 e 200 papéis. Então, se você for pegar a metodologia do melhor cara de crédito privado do planeta, a Grão, o nosso fundo de renda fixa, é um dos pouquíssimos que segue essa metodologia, que é ter um número de emissores gigante. Poxa, talvez você não tenha o melhor retorno, talvez não, mas o equilíbrio entre risco e retorno, falando de crédito privado, com certeza se a gente não tem o melhor, a gente está entre os melhores. Por quê? Porque é a nossa carteira, no final das contas, quando você coloca R$100 lá, você vai ter, por exemplo, 10 centavos ou 20 centavos em cada emissor de crédito privado, diferente de fundos que compram crédito privado direto. Pô, mas por que vocês não compram 1.000, né, papéis diferentes diretamente? Pô, você precisaria ter uma equipe de análise gigantesca e o custo talvez precisasse ser muito maior do que o que a gente consegue entregar hoje. Então muita gente olha para um fundo de previdência e fala, pô, esse cara não é o melhor em termos de retorno. Com certeza, não é o melhor. Mas em termos de relação risco e retorno, eu acredito que é o melhor. Aí a galera vai falar, mas eu tô olhando o Sharpe aqui. Risco de crédito privado, você não se analisa por volatilidade. Não. É zero volatilidade até ser total. Exato. E é total. Zero. O cara não pagou. E é zero, o cara não pagou, o cara quebrou. Né? Então, a relação risco-retorno de crédito privado de renda fixa, eu tenho convicção, cara, que o nosso é o melhor. Ah, pô, mas aí ele tá 0,5% abaixo do melhor. Tudo bem, cara, mas o risco que a gente tá correndo é muito menor do que esse cara. Então o seu dinheiro tá num lugar muito mais seguro do que o desse cara. Você sabe como começou a ideia da nossa previdência de renda fixa aqui no grupo? Não. Acho que eu tenho que contar, porque vocês vão entender por que o objetivo desse fundo não é ser o mais rentável em renda fixa, mas sim muito seguro, né? A minha avó, o patrimônio dela era basicamente imóvel. E ela morava no principal imóvel que ela tinha. Naquela época, acho que já era o último que ela tinha dos imóveis, e o dinheiro estava imobilizado. Então, ela não tinha dinheiro para poder ficar mais tranquila, assim, mês a mês, até porque plano de saúde e reajuste é sempre muito alto, ainda mais para idoso, né? Então, eu cheguei para minha irmã e falei, Priscila, vamos comprar, a gente racha aqui, eu e você, nós compramos o apartamento da nossa avó, ela vai ter o dinheiro líquido na mão para ela fazer o que quiser. E ela falou, não, meu filho, então deixa uma parte aqui no banco, fica lá investido num CDB, eu vou usando pouco a pouco, mas o restante, vamos pensar em questão sucessória. E a Previdência é ótimo para isso também, porque não entra inventário, não paga o ITCMD. Ela falou, você não tem um fundo de Previdência lá no grupo? Bota o meu dinheiro lá. Eu falei, pô, vó, mas o multimercado, ele chacoalha, né? E minha avó não tá acostumada com bolsa, esse tipo de coisa. Ela não falou exatamente assim, tá, gente? Porque ela não... Ela não é tão sofisticada assim, em termos de entender, né? Vamos deixar ela falou, você não tem um negócio lá pra investir meu dinheiro? Investe, né? E na época só tinha a gestora, a gente não tinha consultoria. Eu falei, pô, mas não é adequado pra você.
Eu pensei, cara, mas se tivesse uma previdência de renda fixa, né, aí poderia ser adequado. Agora, eu não quero uma previdência de renda fixa que tá rendendo muito bem, de repente tem um dente na rentabilidade, que foi o que o Gui falou, né? A previdência tem 100 papéis, na média 1% do patrimônio em cada papel, um dá um calote, dá um default, cara, você perdeu 1%. Você esperava ter 1% aquele mês,